essa palavra. 1 Samuel capítulo 16, tem como projetar a NVI aí? Tem? Isso, ótimo. Então fica bom que a gente vai hoje ler aqui na NVI. Vamos lá? Pode, se você desejar, pode acompanhar aqui no telão. O Senhor disse a Samuel, vamos ler o que Deus disse a Samuel, vamos lá? Causa de Saul, vamos lá? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Verso 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso, vai me matar. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que você vai fazer. O que fazer? Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Próximo. Samuel fez o que o Senhor disse. Vamos ler essa frase juntos? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. As autoridades ficaram com medo quando Samuel chegou lá e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Próximo. Quando chegaram, Samuel viu quem? Eliabe. Pensou, com certeza, olha Samuel, com certeza é este que o Senhor quer ungir, é esse. Pode passar. O Senhor, contudo, disse a Samuel, esse vale a pena a gente ler todos juntos, vamos lá? Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Marque esse versículo aí na sua Bíblia, pode passar. Então Jessé chamou Abinadab e o levou. Passou Eliabe, veio Abinadab e levou Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá, terceiro filho a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Mas ele está fazendo o que, gente? Cuidando das ovelhas. Samuel diz: trago aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Vamos lá? Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Samá. Amém? Até o verso 13. Vamos fazer mais uma oração? Jesus, obrigado por nos dar acesso à Tua palavra, traduzida para o nosso idioma, e podemos ter a liberdade de tê-la em tantas versões, acessível. Essa palavra que é voz do Senhor para a nossa vida, que é a revelação dos céus para a terra, que é o manual da nossa vida nessa terra, para vivermos uma vida abundante e vida eterna. E nessa noite pedimos a revelação do Teu Espírito sobre essa palavra lida aos nossos corações. Deus, a minha voz pode chegar aos ouvidos, mas a voz do Senhor é poderosa, ela estremece e transforma os nossos corações, e seja essa voz que ecoe no coração de cada um de nós nessa noite, no poder do nome de Jesus, amém. Eu vou fazer um rápido resumo aqui, resumo já é, né? O conciso. Missionário Farley, que alegria vê-lo, está aqui no período de férias, que alegria poder recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Vamos ter tempo aí para a gente poder estar junto aí. Que maravilha. Então nós falamos sobre um novo ciclo para um novo tempo. Vamos ler só para a gente fixar, vamos lá? Um novo ciclo para um novo tempo. Então eu vou passar 5 minutos aqui recapitulando para quem não esteja, para a gente poder ministrar a sequência dessa palavra. Vamos lá, pode passar. A vida é marcada por ciclo e estações. Pode passar aí. As estações do tempo, os ciclos de vida, a vida estudantil, a vida cristã é marcada por ciclo, estações de batismo, frutificação, ministério.
E até mesmo a própria natureza, uma semente que se torna um broto, que se torna uma árvore, que vem a ser uma árvore frutífera, a ser marcado. E existem duas características que marcam todo novo ciclo. Todo novo ciclo é marcado por duas delas. Vamos ler lá? Qual que é a primeira? Todo novo ciclo é marcado por desafios e responsabilidades mais elevados. Então, às vezes a gente grita, eu quero viver um novo ciclo, mas você precisa ter já linkado na sua mente que junto com novas oportunidades, novos ciclos que Deus nos coloca, virão novos desafios. Vai aumentando o grau nosso de dificuldade, se eu posso assim dizer, de desafio, e exigindo um pouco mais de habilidade. Hoje, quando eu estava namorando com a Lu, era um nível de responsabilidade. Quando eu me noivei, foi aumentando a responsabilidade. Quando me casei, aumentou ainda mais a responsabilidade. Agora que me tornei pai, aumenta, sim ou não, gente? Aumenta os desafios, aumenta a necessidade de mais habilidades. Então assim são os novos ciclos em todas as esferas da nossa vida. E eu disse que a gente não precisa temer. Então não quero viver, eu quero viver na mesmice, não quero viver um novo ciclo. A gente não precisa temer, porque o mesmo Deus que nos capacitou para vencer leões e ursos, é o mesmo Deus que nos capacita para vencer Golias e enfrentar reis como Saul, amém? Então não precisamos temer. E segunda marca de todo novo ciclo é que as características oportunidades mais propulsoras. Vamos ler juntos essa frase segunda aí? Todo novo ciclo é marcado por oportunidades mais propulsoras. Então, quando desafios vêm, um Golias que às vezes nos assusta, pode ser um trampolim para nos aproximar. Então, um desafio que nos assusta pode ser um trampolim para nos aproximar de algo maior, ou um acelerador de processo. Então, desafios, e eu liberei no culto da virada sobre isso, desafios que vêm com novos ciclos, eles instalam na nossa vida justamente para acelerar processos. Então quando vier uma luta, algo que você precisa de um milagre, você sabe que está vindo um cumprimento de promessa, vem uma situação desafiadora, comece a olhar como um acelerador de processo. Deus está acelerando o processo, vai tirar lá o caçulinha lá das ovelhas que não é lembrado nem pelo pai, e vai colocar para se assentar no trono. Através de um Golias, esse homem chegou até um rei, e se tornou um rei. Então um gigante que se apresenta, se torna um acelerador de promessas, de processos de Deus na nossa vida. Então as oportunidades são mais propulsoras, os desafios são maiores, mas as oportunidades são mais propulsoras. E aí nós falamos, para a gente encerrar essa parte, vamos lá, introdutória, pode passar o próximo, que novos ciclos, volte um por gentileza, novos ciclos, vamos ler com a frase ali embaixo, novos ciclos não são entregues para quem apenas deseja, mas para quem se prepara. Eu posso ter aqui um carro, o meu carro para poder dar para a Helena, ela pode desejar andar no carro, eu posso ter a alegria de dar a ela esse carro, mas eu não posso dar porque ela não está preparada, habilitada. Então não é só gritar, eu vou viver, eu preciso estar preparado. Eu não falei na ocasião do culto da virada, mas pense comigo como José. José era um camarada que estava preparado para aquilo que Deus acelerou como processo da vida dele. Ele andava em intimidade com Deus, o Senhor era com José o tempo todo. Essa frase vai cercando a história dele. Era um homem que cultivava a intimidade com Deus. Quando ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele já tinha sido treinado para interpretar o sonho de 2 prisioneiros que estavam lá, interpretar sobre a direção de Deus. Então entenda, Deus vai colocando experiências gradativas na nossa vida, para nos preparar para aquilo que Ele quer nos entregar. E quando ele foi convidado para interpretar lá o sonho de Faraó, ele vai lá e faz a barba. O texto até fala isso, o cara vai preparado para a oportunidade, preparado em todos os aspectos. A gente vai para a entrevista de emprego lá com as calças amarrotadas, camisa mal. A gente precisa preparar para as oportunidades, preparar em todos os aspectos, andar em preparação constante. Até mesmo quando aconteceu o arrebatamento, o que Jesus contou uma parábola nos ensinando? De estar o tempo todo preparado. Quando os discípulos perguntaram para Jesus em Mateus 24,
Quando que vai acontecer? Como que vai ser o fim? Eles querendo saber a data, a hora. Jesus conta cerca de 4 parábolas para ele. E no final de todas as parábolas era: vigiar e orar, estejam preparados. O negócio não é saber o dia e a hora, o negócio é estar preparado para as oportunidades. Porque ele pode vir a qualquer momento, e a oportunidade pode vir a qualquer momento. Estou lá cuidando das ovelhas de boa, na rotina da minha vida profissional. Vem a oportunidade e bate a porta. Eu tô lá com mais um ano enfrentando a injusta prisão como José, mas de repente, José, Faraó está te chamando, a oportunidade bate a porta. Estamos lá orando juntos no mesmo lugar, aguardando uma promessa, mas de repente vem um som como um vento impetuoso e enche a casa. E eu declaro sobre a sua vida, você que tem andado em intimidade preparado com o Senhor, o inesperado do céu vai surpreender vidas aqui nessa casa. O inesperado e preparado pelo Senhor, o de repente de Deus vai te alcançar no momento de rotina do seu dia. Você vai estar vivendo uma vida comum e o Senhor vai vir com uma promessa inesperada há anos para acontecer na sua história. Se você crê, se você recebe, então glória a Deus, querido. Aleluia. Eu creio. Nós precisamos andar preparado. Paz. Quando novos ciclos acontecem, essa foi a nossa ênfase do culto. Quando novos ciclos acontecem? Quando nós, o que é que nós aprendemos à luz da palavra? Quando paramos, vamos ler juntos? Paramos de lamentar o passado de dor. Isso aqui nós mergulhamos sobre isso. Mas vale você ver aí, que nesse texto apresenta isso. Verso de número 1 de 1 Samuel, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Até quando? Lembra que quando nós falamos de 1 Samuel, me encantou muito o coração, porque ele é um texto de ativação de novos ciclos. Eu fiquei assim surpreso com essa declaração, com essa revelação de Deus para o nosso coração. É um texto de ativação de novos ciclos na vida de Samuel, que tirou o moço de cuidador de animais para sentar no trono. Novos ciclos da vida do profeta Samuel, na vida de Davi, na vida do Samuel, que estava desanimado, desmotivado, e Deus traz para ele um novo mover para ungir um rei segundo o coração de Deus, um novo ciclo na história de Israel, um rei que se tornou inesquecível, o rei Davi, e um novo ciclo na história da humanidade, porque Davi veio com o reino profético, uma instalação de novos ciclos. Agora tudo começa quando Deus diz para Samuel: até quando você vai entristecer por causa de Saul? E fechando aqui esse resumo, Saul havia no capítulo 15, você pode olhar os últimos versos do capítulo 15 que antecede o capítulo 16, você vai ver aí que Saul e Samuel, o Senhor falou através de Samuel que Saul foi rejeitado como rei, e para Samuel foi difícil de lidar isso, porque ele mesmo tinha ungido Saul. Ele foi o cara que ungiu Saul, e aí passaram-se 40 anos de Saul no reinado, e agora Deus rejeita Saul, e automaticamente Samuel está lamentando sobre isso. É o que o texto diz aqui, ó. O Senhor diz: até quando você vai entristecer? Só que antes de Deus liberar um novo tempo na vida de Samuel, e sobre a vida também de Davi, Deus manda cessar esse lamento. Deus repreende Samuel por ele continuar sentindo tristeza por causa de Saul. E aí Deus falou comigo com muita clareza de que novo ciclo não se estabelecerá na nossa vida enquanto o lamento não cessar nos nossos lábios. Enquanto eu ficar lamentando o passado, por que minha mãe fez isso? Por que meu pai fez isso? Por que o meu pastor, meu líder religioso, o meu pastor, não sei o que, o meu líder de ministério fez isso? Por que aconteceu? Enquanto eu não cessar a voz do lamento, novos ciclos não se iniciarão. Enquanto a gente não se desvencilhar do velho, o Senhor não vai derramar o novo. Tem um homem, um intérprete que disse, comentarista bíblico diz assim: a tristeza do profeta por causa da rejeição do rei foi interrompida por uma nova missão.
Então Deus só vai entregar uma nova missão quando a gente cessar a voz do lamento. Olha essa frase, gente: aquele que desperdiça o hoje, aquele que desperdiça o hoje lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã lamentando o hoje. Porque em vez de você viver o hoje de Deus, você está lamentando o ontem. E aí quando você chegar no amanhã, está dando para entender? Você vai ter desperdiçado o seu hoje, porque você ficou alimentando a voz do lamento. Joe Austin diz assim: não deixe o seu passado determinar o seu futuro. Não deixe os seus traumas guiarem a sua vida. Não deixe as suas decepções conduzirem a sua história. Tem gente que não acredita num futuro sentimental, que não acredita em família, não quer saber de casamento, por causa de experiências amargas que viu com seus pais, os seus avós e etc. Não deixe com esses traumas venham conduzir o futuro de Deus à sua vida. Tem gente que não quer saber de ministério, gente não quer saber de liderar, gente não quer saber de louvar, gente não quer saber mais de tocar, por causa de feridas do passado. Mas o Senhor, nessa noite, eu quero declarar profeticamente, está estancando na sua alma essa ferida que está na sua alma, porque um novo ciclo está para se iniciar sobre corações curados. Ele não vai entregar coisas preciosas dos céus para pessoas doentes, entende? Ele não pode entregar as preciosidades do céu para quem está com o coração doente. Então Samuel não teve a permissão para continuar se queixando do fracasso de Saul. Samuel não teve essa autorização. Tem uma frase que eu quero que você repita comigo. Diga assim: quando Deus nos tira algo, Ele não está nos punindo, mas nos liberando para algo melhor. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu vou ler para você receber. Quando Deus nos tira algo, Ele não está nos punindo, mas nos liberando para algo melhor. Eu quero declarar esse novo de Deus sobre a sua vida. Isaías 43, 18 e 19. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem. Até o deserto eu vou abrir um caminho. Aleluia! Então nós precisamos. Qual é o lamento que você precisa cessar nos seus lábios? Qual o lamento? Qual lamento você precisa interromper nos seus diálogos? Qual lamento você precisa interromper na sua mente, que às vezes você não fala? Qual lamento você precisa interromper no seu coração? É de uma amizade, é de um pai, é de uma traição. Qual o lamento? Deus quer que você e eu nos movamos sobre o novo que Ele tem para se estabelecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então quando novos ciclos acontecem? Quando paramos de lamentar o passado de dor. Pode passar. Segundo, quando novos ciclos acontecem, vamos ler juntos? Pode ir, tá, Alonso? 1, 2, 3 e... Quando obedecemos... Vamos lá? Só agora os irmãos que estão aqui na igreja. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Novos ciclos acontecem quando... Você precisa entender isso para esse ano de 2024. 1 Samuel 16, 2 a 4. Está aí no texto. Se você quiser olhar, só não viaja para entrar no aplicativo. Fica focado aqui. 1 Samuel 16, 2 a 4. Samuel, porém, disse: como eu poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Vamos ler juntos essa frase? Samuel fez o que o Senhor disse. Ou seja, ele obedeceu acima do conforto das suas emoções. Como que estava o coração de Samuel no versículo 1? Estava feliz ou triste? Triste. Inclusive, na palavra hebraica, esse lamento é um luto é uma tristeza de luto. Tão profunda estava a tristeza dele por causa de que Deus tinha rejeitado Saul. Uma tristeza de luto. Esse homem estava triste. Samuel, ele queria lamentar.
mas Deus chamou ele para se levantar. Samuel queria lamentar, continuar lamentando. Deus chamou ele para levantar. Diz assim, ó: vá a Belém, sai desse quarto seu, sai desse espírito de autocomiseração, vá para Belém, para de lamentar, vá. A emoção dele era lamentar. Samuel queria fugir, que ele chega para Deus e fala assim: como que eu vou poder ir? Saul vai me matar. É uma justificativa até plausível, porque ele vai ungir outro. Saul ainda estava vivo, ele vai ungir outro como rei? Que risco ele está correndo? Como o cara que já era rei 40 anos está ungindo outro como rei? Ele correria de fato um risco de vida. Mas Deus chama ele para poder agir. Vá a Belém e vai lá ungir. Então ele obedece a um chamado, que o verso 4 é claro em dizer assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Não era o que ele sentia, não era o que ele queria, não era o que ele pensava, não eram os seus argumentos. Samuel fez o que o Senhor disse. Vamos falar mais uma vez essa frase? Samuel fez o que o Senhor disse. Ou seja, não espere emoção confortável para atender o seu chamado. Não espere as suas emoções estarem confortáveis para você dar o passo diante do que Deus já te chamou. Deus vai te tirar da zona de conforto. Não fica esperando, tá tudo perfeito. Não, Deus vai te chamar no tempo de caos. Samuel não fez o que queria, ele fez o que o Senhor disse. Samuel não fez o que o seu intelecto sugeriu como argumento: Saul vai me matar. Samuel fez o que Deus ordenou. Samuel não fez o que as suas emoções do momento ditavam. Samuel fez o que Deus escolheu ele para fazer. Ou seja, Samuel se moveu por obediência acima do conforto das suas emoções. Samuel fala o que o Senhor manda dizer, e Samuel faz o que Deus manda fazer, e ponto final. Quer viver novos ciclos? Vai acontecer quando você e eu estivermos dispostos a obedecer ao nosso chamado acima do conforto das nossas emoções. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Se Deus falou, a melhor decisão é, e única, obedecer, porque a vontade dele e não a minha, a sua, é o quê? Boa, perfeita e agradável. É a vontade dele. Então Deus não está querendo as nossas desculpas, mas a nossa obediência. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer as suas desculpas, Deus quer a sua obediência. Gente, via de regra, guarde isso. Eu estou falando como homem que pela graça de Deus, Senhor, por muita misericórdia me chamou. Chamado sempre será desconfortável às suas emoções. Sempre será desconfortável às suas emoções. Tanto que toda vez que Deus vai chamar alguém, ele lasca um não temas no camarada. Porque o que a emoção do camarada está no momento? De medo. E aí Deus venha: não temas, Josué, não te espantes. O tempo todo eu serei contigo. Então isso precisa ficar claro no nosso coração. Deus vai te chamar para projetos. Deus me deu isso como uma palavra para essa casa. Deus vai te chamar para projetos que os seus sentimentos irão querer resistir, que o seu coração vai querer dizer, as suas emoções vão dizer não. E aí eu volto a uma das ministrações de domingo passado, com uma frase que o próprio Deus trouxe ao meu coração: nós não podemos dar resposta emocional a um chamado que é espiritual. Não pode. Você não pode dar, eu senti. Não, o que Deus falou, meu irmão? O que está alinhado com os princípios? Não tem como a gente dar resposta emocional a um chamado que é espiritual. Então o novo ciclo vai ser ativado quando a nossa obediência gritar mais alto que os nossos desejos. Um novo ciclo vai acontecer. E Deus está dizendo isso porque tem gente que tem deixado os seus desejos, os seus sentimentos dominar os seus princípios. Mas a minha carne, é tão difícil. Abandone as suas desculpas. Deus não quer saber das suas desculpas, Ele quer saber da minha e da sua obediência. Quer viver novo ciclo? Obedeça o chamado acima do conforto das suas emoções. Pare de dar resposta emocional.
para um chamado que é espiritual. Novos ciclos. Samuel, gente, eu fiquei pensando, o camarada apresentou argumentos plausíveis que muito provavelmente eu apresentaria. Mas o que Saul vai fazer? Saul vai me matar. Ou seja, o argumento dele era muito plausível. Eu corro risco de vida. Mas mesmo assim, verso 4, marca esse verso 4, risca assim, ó. Samuel fez o que o Senhor disse. Samuel fez o que o Senhor disse. Samuel fez o que o Senhor disse. Aí o Samuel apresenta o desafio. Deus vem e apresenta a solução. Fala, leva o novilho. Meu irmão, não tem nada que Deus não vai criar um caminho. Se a porta não se abrir, o Senhor abre a janela. Se o mar não se abrir, Ele nos faz andar por sobre as águas. Mas se Ele chamou, descansa o seu coração. Ele vai aplanar o caminho no deserto. Vai florescer, porque Ele é o Deus que está no controle e governa todas as coisas. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Pode apresentar para Ele o problema, que Ele tem uma solução. Pode apresentar para Ele, pode ser plausível, pode ser aceitável intelectualmente, pode ser aceitável. Elias, estou aqui, vai me matar essa mulher, essa infeliz, quer me matar, estou aqui nessa caverna, não quero saber, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram, sai dessa caverna, para de ficar lamentando, para de ficar com esse espírito de autocomiseração, come esse pão, bebe essa água, você vai ter força que você nunca teve, porque você está andando debaixo de obediência. É difícil pregar com esse pé assim, Jesus. Bom que eu paro de bater o pé. Oh, Jesus. Então não espere emoção. Eu sinto Deus nesse lugar. Não espere emoção confortável para atender o teu chamado. Diga para quem está do seu lado. Não espere emoção confortável para atender o seu chamado. Não espere emoção confortável para atender o teu chamado. 3. Quem quer viver novo ciclo? Pare de ter... Ouça isso aqui. Pare de temer a oposição dos homens e comece a confiar na direção de Deus para a sua vida. Quer viver novos ciclos? Não acho que vai chegar tudo redondinho na cabeça das pessoas, não. Pare de temer a oposição dos homens e comece a confiar na direção de Deus. Samuel disse, verso 2, a parte A: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Ou seja, Samuel confessa que estava com medo. Samuel confessa que estava com medo da oposição de Saul. Ele confessa e diz aqui, ó: Saul vai me matar. Ele imagina que essa missão, que parece ser um tanto quanto secreta, lhe custaria a vida, talvez uma traição a um governo. Mas apesar do perigo, apesar da oposição dos homens, ele vai a Belém, como Deus ordenou. Mais uma vez o verso 4, Samuel fez o que o Senhor disse. Deixa eu dizer algo para você: se há uma direção de Deus para você fazer algo, não paralise por causa da ameaça e da opinião dos homens. Não paralise. Se há uma direção de Deus, agora é para quem sabe ouvir voz de Deus. O problema é que as pessoas não conseguem ouvir voz de Deus. Mas se há uma direção de Deus para você fazer algo, não paralise por causa da ameaça dos homens. Sabe por quê? O que Deus falou com muita clareza no meu coração é que quem busca ter a aprovação de todos acaba tendo a desaprovação de Deus. Quem busca ter a aprovação de todos acaba tendo a desaprovação de Deus. Pensa num camarada, perdoe minha expressão, só uma forma mais jovial de dizer, mas que desagradou o contexto da época, é o próprio Jesus. Jesus desagradou os líderes religiosos. Jesus foi criticado, como a Lu ministrou aqui, por sentar no poço.
com a samaritana, com pecadores, por entrar na casa de pecadores, por se assentar com pecadores. Ele foi criticado por curar no sábado. Ele foi criticado porque foi honrado e recebeu a honra de Maria com um perfume caríssimo aos seus pés. Foi um homem rechaçado, mas esse homem chamado Jesus, ele não se preocupou com a oposição dos homens ou com a opinião dos homens. Ele confiou na direção de Deus e cumpriu aquilo que o Senhor o chamou para fazer, e ponto final. Queridos, a minha oração tem sido nesses últimos tempos Senhor, me faça ser um obreiro aprovado nos céus. Eu só quero ser aprovado nos céus, só isso. Eu quero ser um obreiro aprovado nos céus. Por quê? Porque 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. A Deus aprovado. É a Ele que nós precisamos apresentar ser aprovado. No secreto com Ele aprovado, no público com Ele aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, se tem a aprovação de Deus, não importa a difamação dos homens. Se tem a aprovação de Deus, não importa a oposição dos homens. Se tem a aprovação de Deus, isso basta. Então se preocupe, meu irmão, em ter um caráter ilibado diante de Deus, e não se preocupe com a sua reputação diante dos homens. Preocupe com o seu caráter, que Deus guarda a sua reputação. Se preocupe em ter um caráter aprovado com aquele que tudo vê, para que Deus olhe para você e diga como Daniel, ali é amado. Para que olhe para Davi e diga assim, ali é um homem segundo o meu coração. Procure ter um caráter ilibado diante dos céus e descanse o seu coração. Não importa a oposição, não importa a opinião, não importa a difamação. Cuide do caráter, entregue a sua reputação para Ele. A reputação que precisa ser zelada é a dele, e Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não importa o que diga dele, Ele sempre será santo. Não importa o que pense dele, Ele é santo. Não importa o que os homens falem sobre Jesus, Ele continua sendo santo. Manifeste a sua adoração. Você pode aplaudir a Ele, você pode exaltá-lo pela sua santidade. Eu creio que existe um Deus que honra os seus servos, não por aquilo que os homens pensam. Existe um Deus, guarde isso. Existe um Deus que honra os seus servos, não por aquilo que os homens pensam, mas por aquilo que o céu conhece. Davi está lá, os homens, não importa o que os homens pensam ou deixam de pensar de Davi, o céu conhece Davi. Existe um Deus que honra os seus servos, não pelo que os homens pensam, mas por aquilo que o céu conhece. E aquilo que o céu determina o que vai prevalecer, é o que o céu conhece, não é o que os homens conhecem, é o que o céu conhece, é isso que vai prevalecer. Confie na direção dele. Quarto e penúltimo. Oh Jesus, novos ciclos acontecem. Declaro isso agora em nome de Jesus. Quando que acontece? Quando paramos de temer o pior e cremos que Deus fará. Você leu ali, para de temer o pior. Comece a crer que Deus vai fazer o melhor. Senão não vai acontecer na sua vida, não. Onde está isso? Samuel, verso 4 e 5, diz que Samuel estava com medo de ir lá na casa de Jessé em Belém, porque poderia sofrer o atentado por parte de Saul. Só que com mais medo ainda estavam os anciões. Olha o verso de número 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Aí diz assim, quando chegou a Belém, as autoridades da cidade, ou os anciãos, foram encontrar-se com ele tremendo de medo. Você leu isso no versículo? O pessoal de Belém, os anciãos, as autoridades, ficaram com medo quando Samuel chegou. Eles ficaram com medo, eles estavam com medo, porque não sabiam o que viria. Samuel tinha rompido ali com Saul. Deus tinha falado através de Samuel sobre isso. Ele não sabia o que viria. Se talvez seria uma palavra de juízo sobre a cidade de Belém.
Só que aí Samuel anuncia a sua vida dizendo assim, verso 5, respondeu Samuel, sim. A pergunta deles, eles estavam tremendo de medo, falou assim, você veio em paz? Ao verso 5, respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Ele diz, o que ele estava dizendo, que as pessoas estavam vendo como pior, tremendo de medo, na verdade, era o melhor de Deus se inaugurando por aquela nação. Um rei, Israel teve vários reis, mas como Davi, até hoje, se você for lá em Jerusalém, vai ver que o rei que é mais lembrado, ovacionado, admirado pelos judeus até hoje, é o rei Davi, é a descendência messiânica. Então você vai ver que o que o povo estava esperando como um pior, na verdade era o melhor. Então um novo ciclo não vai acontecer se nós continuarmos prevendo ou temendo o pior, quando Deus está gerando um melhor, mesmo que o cenário pareça ser o pior. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem gente que só vê o pior das situações. Ih, está vindo Samuel, estou com medo. Está vindo a resposta, está achando que está vindo problema. Tem gente que só vê, tem gente que olha para a terra prometida e olha que é líder, e olha que faz parte dos 12 espias, olha para a terra prometida e vê mais gigante do que a promessa. Quem é que desfruta da promessa? Quem vê o pior ou quem vê o melhor mesmo diante dos desafios? Quem vê o melhor. Novo ciclo não vai ser inaugurado, ô Josué e Caleb que está aqui, não vai ser inaugurado se você não adotar essa postura de Josué e Caleb, de começar a ver o melhor, mesmo que tenha gigante. Não é viver no mundo da fantasia, não é viver no mundo do utópico, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé, é certeza das coisas que não se vê. O profeta de Deus, como diz lá em Ezequiel, ele olha para o vale de ossos secos e ele crê que o Senhor pode ressuscitar até mesmo ossos sequíssimos. Eu olho para essa família destroçada, mas eu não espero o pior. Eu espero que Deus vai restaurar o meu casamento, eu espero que Deus vai restaurar os meus filhos, eu espero que eu vou declarar em breve, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pare de ver o pior. E tem gente que está vendo o pior onde já tem promessa liberada, está olhando para a terra prometida, já passou por deserto, mas começa a ver os gigantes. Deus está falando, pare de olhar o pior. A terra prometida não é entregue para quem vê o pior, mas quem crê na promessa, apesar dos gigantes. Senão você vai morrer no deserto. Tem promessa, mas morre no deserto, porque tem visão pessimista. Tem visão pessimista sobre a igreja, tem visão pessimista sobre o futuro do Brasil, tem visão pessimista sobre a empresa que trabalha, tem visão pessimista sobre o ministério. Depare com isso, comece a ver na ótica de Deus. O nosso Deus faz milagres, o nosso Deus abre caminhos, como eu disse, no deserto. O nosso Deus, Ele muda cenários inalteráveis aos olhos dos homens. Quer viver novo ciclo? Pare de temer o pior e crê que Deus fará o melhor. Os discípulos estão vendo lá a resposta vindo como um problema. Ó, veio um fantasma e era Jesus andando sobre as águas. A resposta vindo e eles achando que era problema aumentando. Comece a ver a vida com a ótica de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Como eu sempre digo, a palavra impossível não existe diante do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que o cenário é de caos, a terra sem forma e vazia. Há uma catástrofe, uma rebelião que acontece no céu que impacta a terra que tinha sido criada se torna sem forma e vazia. Mas de repente o Senhor fala, haja luz, e houve luz. O cenário começa a mudar. No segundo dia o cenário vai melhorando, no terceiro dia o cenário vai melhorando. Esse é o Deus que muda cenários que diante dos nossos olhos estão caos, porque Ele torna aquilo que parece pior aos olhos humanos no melhor dos céus para a nossa vida. Então o que você está vendo como problema, Deus está dizendo para a vida, Deus está vendo como solução. O que você está vendo como problema, Deus está vendo como solução. Como você está vendo como problema no trabalho, uma situação com um cliente, uma questão financeira, Deus está vendo como solução. Um conflito, Deus está vendo como solução. O que você está vendo como problema, comece a ver como solução. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a todas. Você ama a Deus? Você anda com Deus? Descanse. Todas. Pode fugir do seu controle, mas não foge do controle de Deus, não.
terra sem fome e vazia, haja. Noé desce, caos, levanta o altar e a gente desfruta do novo de Deus. Ele é o Deus que tem poder de fazer o improvável acontecer. Cenários improváveis aos olhos humanos serão transformados diante dos seus olhos e diante dos olhos das pessoas que te cercam. Eu declaro isso como um novo ciclo sendo inaugurado sobre vida, sobre casa, sobre casamento, sobre empresas aqui, sobre cenários financeiros. Em nome de Jesus eu declaro um novo ciclo dos céus sendo gerado para a glória de Deus. Eu caminho para o encerramento. Vamos lá. Novos ciclos acontecem. Pode passar o quinto e último. Vamos ler juntos? Quando a voz de Deus fala mais alto que as nossas percepções humanas, ou que as percepções humanas. Eu fico vendo Samuel. Vai lá Jessé apresentar os seus 7 filhos. E passa o primeiro Eliabe. Na hora que ele bate o olho no Eliabe, que é um camarada alto, bem semelhante à postura, a aparência, quem sabe, como muitos estudiosos dizem, de Saul, porque Saul era um camarada que era mais alto, muito alto, se destacava pelo seu porte físico. Então Eliabe chega, e na hora Samuel fala assim: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Samuel tem uma convicção aqui inicial errada na escolha do rei. Samuel era o primeiro filho, era o primogênito. Samuel olha pela aparência física, porque o Senhor já repreende: não considere a sua aparência. Então ele escolhe aqui pelo aparência, e esse é o problema. Eu fiquei pensando, tem muita gente que tem convicções e certeza daquilo que Deus até rejeitou. Ele tem certeza, com certeza, este é para mim, ele diz assim, com certeza este aqui, melhor dizendo, é o que o Senhor quer ungir. Porque ele está avaliando apenas pela percepção humana dele. Com certeza esse aqui. E Deus fala para ele, não se atente para a aparência. Aí o que é uma virada de chave para viver um novo ciclo é que é preciso a gente aprender a ouvir a voz de Deus, mais do que as nossas percepções das situações. Não, mas a percepção minha é essa, para mim está muito claro. Certamente o Senhor escolheu. Não, mas o que é voz de Deus? O que Deus falou? Porque a gente tem que passar a ver aquilo que não os nossos olhos veem, mas aquilo que o Senhor vê. Porque o Senhor, como diz o texto, Ele não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Deus não olha para o homem, para aquilo que o homem olha. Deus, Ele vê muito além aquilo que o homem nenhum consegue ver, que é o coração. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque nem sempre o que os homens aprovam tem a aprovação de Deus. Porque nem tudo que impressiona os homens impressiona Deus. Guarde isso. Se você e eu formos reger pelas nossas percepções, a gente vai dar, como diz a expressão ditada, burros na água. Porque nem tudo que te impressiona, impressiona Deus. Os homens se impressionam muito com os dons, mas Deus se impressiona com o fruto. Porque é pelo fruto, conhece a árvore. Os dons impressionam qualquer um. Olha como é usado na profecia, não sei o quê, mas nem tudo que impressiona o homem, impressiona Deus. Em meu nome, muitos dirão, Senhor, Senhor, naquele dia expulsei, impressiona o homem. Falarão em novas línguas, em meu nome, em teu nome, curei. O camarada foi usado por cura, impressiona os homens, mas não era conhecido diante de Deus. Então nem tudo que impressiona homens impressiona Deus. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, ou tornar a voz de Deus mais audível à nossa mente, ao nosso coração, do que as nossas percepções. O texto diz, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Agora, por que isso treme a gente nessa percepção? Porque a gente não está sabendo. Nós vivemos um cristianismo onde as pessoas não conseguem discernir ou saber qual é a voz de Deus. Não lê a palavra. Porque se lê, você já resolve 99% dos seus problemas. Porque se não está alinhado com o princípio, já não é voz de Deus para a sua vida. Nunca vai aprender a discernir a voz de Deus se não andar em intimidade com Ele.
Então por isso que as percepções das pessoas, as suas percepções externas, é que vai guiando muitas pessoas para o caos. Samuel teve uma percepção externa, mas quando o Senhor falou, não é esse, ele sujeitou a voz de Deus. O novo ciclo aconteceu porque ele não insistiu em ungir um camarada pela aparência, porque ele percebeu, mas por aquilo que Deus falou. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Ele não ungiu um camarada, senão Eliabe seria ungido por rei. Na percepção do Samuel, que era um profeta, mas na percepção imediata dele, impetuosa, humana, sem antes parar para ouvir Deus naquele momento, ele fala, esse eu tenho certeza. Mas aí Deus fala, não é esse não. E aí esse homem, Samuel, para que essa ativação de novos ciclos aconteça em 1 Samuel 16, esse homem nos ensina a ouvir a voz de Deus mais alto do que as nossas percepções. Como você tem tomado as suas decisões? Qual é a voz que tem falado mais alto nas suas decisões? Se não passa no crivo dos princípios, sai fora, não é de Deus. Os princípios da palavra. Mas está alinhado com os princípios. Se não vai ungir quem Deus não mandou para ungir, se não vai ter como rei quem Deus não escolheu para ser rei, quem Deus declaradamente disse, Eliabe, rejeitei, Saul, rejeitei, porque vai se mover sobre percepções e não sobre a voz de Deus. Qual é a voz que tem falado mais alto nas suas decisões? Nas minhas decisões, a voz que você ouve no secreto com Deus, ou a voz das pessoas que assediam o seu coração? Qual a voz tem falado mais alto na sua vida? A voz do secreto da palavra de Deus? Ou a voz das pessoas que assediam o seu coração? O novo ciclo vem para quem ouve a voz de Deus acima das percepções humanas. Foi isso que Samuel fez. Deus falou, não se atente para a aparência, Samuel, porque eu não vejo. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aí Jessé apresenta todos os filhos, e aquele homem se mantém sobre a voz de Deus. Talvez ele poderia pensar, nós já passou 5, vou pegar esse 5º aqui, já está no último, vou pegar esse último. Mas ele decidiu já no primeiro ali, ouvir a voz de Deus, acima das percepções, das lógicas. Eu quero ouvir a voz de Deus. Mesmo Samuel não sabendo da existência de Davi, gente. Olha como esse homem se sujeita à voz de Deus. Passa todos os dias, você não tem mais um. Ele não sabia da existência de Davi. Só Deus sabia e o Jessé sabia. Ele não sabia, mas esse homem não sabia da existência de Davi. Mas ele continua se sujeitando à voz de Deus. Não tem mais alguém. Se ele parasse para pensar, eu pedi Jessé para trazer todos, obviamente já estão todos aqui, são esses 7. Mas ele ainda pergunta porque ele decidiu a não entender apenas pela sua percepção, mas pela a voz de Deus. Mesmo que Jessé não convocasse Davi para a reunião, Deus o traz. E aí Deus falou tão lindo no meu coração, que o que Deus determina para a nossa vida, não tem estratégia humana que pode abortar. Não tem. Guarde isso no seu. Não tem. O que Deus determinou para a sua vida, não tem estratégia humana que pode parar. Não tem leões, não tem coliseu, não tem estratégia de homens. Pode ser esquecido, pode ser difamado pelos homens. O Deus que te estabeleceu e que determinou, vai fazer acontecer. O que Deus tem, receba no seu espírito. O que levante a sua mão. O que Deus tem para fazer na sua vida, não tem artimanha humana que vai tirar, não tem artimanha humana que vai abortar, não tem estratégia humana que vai parar. O que Ele falou acontecerá, porque os planos dele não poderão ser frustrados. Exalte esse Jesus, aplaude e exalte a Ele, glorifique. Os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser frustrados. Profetiza para 2 ou 3, os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados. Diga para 1, 2, 3, os planos de Deus para a sua vida não poderão ser frustrados.
ande com Ele, se mova nele, para a glória dele. Eu quero te dar um minuto para você adorar Jesus, porque você está aqui. Tem gente que está aqui e que o diabo tentou abortar os planos de Deus na sua vida, tentou gerar acidentes para te matar. Sim, o diabo tentou te matar. Deus está falando com o ouvido. O diabo tentou matar vidas do ventre. Não adianta ver edito do rei para matar criança até 2 anos. O Messias virá. Não adianta vir edito de rei para tentar parar Moisés. Vai acontecer. Não tem estratégia humana, não tem plano de Satanás que prevalece aos propósitos de Deus para a sua história. Adora Ele. Você foi selado. Ei, Jó, o diabo está tentando tripudiar com a tua vida, Jó. O diabo está tentando tripudiar com a tua comunhão comigo, Jó. Mas os meus planos não poderão ser frustrados. E você pode se levantar no meio dessas cinzas que você talvez começou o ano de 2024 e declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Adore, igreja, adore. Eu quero te dar um minuto para você adorar. A luz, eleve a voz em uma adoração ao Senhor neste momento, porque Deus está trazendo a memória de pessoas aqui, tentativas humanas, tentativas diabólicas que tentaram paralisar você em toda a sua trajetória, mas Ele está dizendo: não tem estratégia humana que pode paralisar os meus propósitos. Você está de pé aí, ó, e está queimando ainda na minha presença. Você está de pé. Muita gente achou que você não estaria ainda na minha casa, mas você está de pé, porque eu te sustento. Eu tenho contigo. O projeto é do céu, então o homem na terra não pode parar. Se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Que Ele quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Um Deus de milagres. Um Deus de milagres. Aquele que há de vir. Vem, Jesus. Vem, Espírito de Deus, ative novos ciclos, renove ciclos em Samuéis. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Há uma presença de Deus ativando novos ciclos. Se eu creio em ti. Vem, Jesus, vem. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus que ativa novos ciclos. Tu és o Deus que ativa novos ciclos. Oh, tem gente que Jesus vai mudar de posição, mas tem gente como Samuel que Deus vai renovar e vai mover um novo tempo
na posição que já estabeleceu. Há uma unção de Deus sendo liberada. Há uma unção de Deus sendo liberada. Há uma unção de chamados. Há uma unção de chamados. Há uma unção de chamados. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Deus de milagres, aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Um Deus de milagres. Um Deus de... Será que você pode declarar? Aquele que era e há de vir. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Está aqui. Sim. Deus de milagre. Adore Ele. Eu creio. Se eu creio em ti. Se eu creio em ti. Assim foi. Espírito de Deus, se eu crer, tu estás aqui, tu estás aqui. Deixa Deus te mover. Tem gente que Deus vai mover na casa. Se mova sobre a voz dele. Se mova sobre a voz dele. Há um renovo. Há uma ativação de ministérios proféticos nessa casa. Há uma ativação de ministérios proféticos. Se mova, se mova, se mova. Se eu creio em ti, Deus sobrenatural. Você não vai precisar implorar assento, não, tá? Você não vai precisar implorar assento na mesa, não, porque aquele assento já está reservado por Deus. Na presença dos meus inimigos, o meu cálice vai transbordar. Pode esperar, ninguém vai comer de nada enquanto não trouxer o Davi. Ninguém precisa implorar assento para aquilo que Deus já preparou. Você não precisa articulação humana para sentar na cadeira que Deus já preparou. O que você precisa é fazer o que Deus já te chamou para fazer. É estar no secreto, é mergulhar na santidade, porque Ele te vê lá no campo. Ele está vendo o seu zelo lá, ó, com as poucas ovelhas. Ele está vendo os Ele está vendo o seu zelo. Ele está vendo o teu zelo. Ninguém vai roubar a cadeira que Deus já preparou para você. Ninguém vai roubar. O Senhor preparou para essa casa nesse ano. Se você vai viver, meu irmão, é só você se alinhar aos princípios. É só eu alinhar. É só alinharmos aos princípios, porque vai acontecer uma ativação de novos ciclos. Já veio, já foi liberado sobre essa casa, sobre o ministério, sobre a sua vida. O novo de Deus. Tem gente que Deus vai mudar rápido, vai tirar lá do curral e vai colocar para se assentar no meio dos príncipes. E não tem a ver com você não, tá? Tem a ver com a glória dele. Não é para você aparecer não. Não é por causa dele. É para o nome dele ser glorificado. E Deus sabe que o seu coração não se preocupa com isso. O seu coração se preocupa em fazer o que ele mandou para fazer. Espírito de Deus, oh Deus, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor vai gerar, aquilo que o Senhor já está gerando, esses novos ciclos, oh Espírito Santo, sobre vidas, sobre lares e sobre ministérios, para a glória do teu nome.
Eu quero convidar aqui à frente. Se porventura tem alguém aqui nessa casa, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você está distante dos caminhos do Senhor, você já esteve andando em intimidade com Ele, mas você hoje não está tão próximo dEle como você um dia já esteve. E o Senhor está dizendo para você, esse novo ciclo, você está entendendo, é para a sua vida, e você precisa só se posicionar, estar preparado, porque vai acontecer. Tem gente na sua casa que vai ser alcançada rapidamente através do seu posicionamento nele. Oh Espírito de Deus, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui perto de mim. Eu estou aqui na frente, nós vamos cantar o Senhor mais um cântico. Você que deseja renovar a sua aliança com o Senhor, e você que deseja entregar a sua vida para Jesus, deixa o seu lugar. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com o propósito de Cristo para a sua vida, tem a ver com o que Deus tem para fazer na sua história e através de você, tem a ver com o céu que Ele tem preparado para ti. Chega, chega, chega. Deus está dizendo para Jonas aqui, ó, chega de fugir, chega. É tempo de você se posicionar. Então eu quero convidar você nessa noite, que deseja fazer o seu concerto com o Senhor, você que deseja entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor, você deixar o seu lugar agora e vir à frente, no nome de Jesus, no nome de Jesus.